Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo no mercado da bola, mas sem papo de cogita, especula, indica, não, nada disso. Negócio em andamento, né? Uma proposta oficial enviada pelo Benjamin Hohlheiser, que não lembra do Benjamin Hohlheiser, que o Botafogo tentou contratar na época que ele estava atuando no Estudiantes ainda, né? No começo de 2024. E o Botafogo enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra ao Benfica. A gente vai falar um pouquinho dessa negociação, falar também sobre outros negócios que foram concretizados, no caso do David Ricardo, o Ceará já oficializando a venda do jogador, do zagueiro, né, para o Botafogo. Enfim, essas e outras notícias sobre o mercado da bola, reforços e muito mais, eu conto depois da vinheta. Segura aí. Vamos lá, meus amigos, já chega, se possível, deixando aquele like que ajuda muito o nosso canal aqui a alcançar mais pessoas, a alcançar mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E também, se possível, verifique sua inscrição aqui, caso você ainda não esteja inscrito no GG, considere se inscrever aqui para acompanhar todos os dias notícias, opiniões aqui, debates sobre o nosso Botafogo, tá certo? Vamos lá. Vamos falar aqui, eu começo falando sobre o caso do David Ricardo, que hoje nós lançamos um vídeo mais cedo, o Guilherme tá de férias, mas tava lá na mordomia gravando um videozinho dele, na boa, e a gente fez, claro, aquela despedida do Lucas Halter aqui, né? Quem não viu a primeira edição, dá uma olhada aí que ficou bem bacana. O pessoal lamentando aqui, chorando, horrores para não dizer o contrário, da saída do Lucas Halter, mas saiu o Lucas Halter do Botafogo, página virada, e agora a chegada do David Ricardo, atleta que se despediu do Ceará nas redes sociais, né, que foi destaque no Sub-20, teve chance ali em 2022 na equipe principal e se consolidou na equipe, ganhou títulos pelo Ceará, ganhou a Copa do Nordeste 2023, Campeonato Cearense 2024 e, claro, talvez a mais importante que seja o acesso à Série A no ano passado, né? Então ele participou desse elenco e agora chega ao Botafogo o zagueiro de 24 anos. O David Ricardo foi um dos principais atletas da equipe do Ceará no ano passado, né? Participando de 46 partidas, marcando 3 gols e dando 2 assistências ainda. Então, que se sinta confortável com a camisa alvinegra, que possa desempenhar um bom papel aqui, pelo menos nos momentos que a gente precisar, não seja um protagonista de nada negativo, né? Seja protagonista daquilo que a gente precisa de um bom zagueiro, um zagueiro jovem, um zagueiro que tem boas características para ingressar nesse time do Botafogo, que já tem uma defesa sólida, mas numa situação como nós passamos recentemente, você tem um Bastos que está machucado, ter um zagueiro de confiança é mais do que necessário, né? Então, a gente tem uma dupla super forte, que é Alexander Barbosa e Bastos, mas é bom ter um zagueiro que dê conta do recado, pelo menos, né? Que não seja protagonista de situações horrorosas que influenciam o resultado, como a gente teve recentemente. Então, boa sorte, toda a sorte do mundo aí pro David Ricardo na sua chegada ao Glorioso. Bom, vamos lá, e falando de proposta oficial, vamos falar de Benjamin Hohlheiser, que o Botafogo enviou uma proposta oficial, que já era um caso antigo, né? Lembra que 2024, no começo do ano, antes da gente pensar ali em Almada, Luiz Henrique, o nome do Hohlheiser era um dos principais focos do Botafogo, que tentava tirar o jogador do Estudiantes, mas que acabou decidindo ir para o Benfica, né? E aconteceu aquilo que muita gente imaginava, né? O Hohlheiser não conseguiu desenvolver seu futebol no Benfica, não teve tantas oportunidades assim, atuou pouco como titular, foram 5 partidas como titular com a camisa do Benfica apenas, num total de 27 jogos, ele marcou 2 gols e 1 assistência só. Então assim, é um jogador que tem características interessantíssimas pro estilo de jogo que o Botafogo busca, né? Pelo menos é o que a gente imagina. É aquele jogador canhoto que gosta de cortar para dentro, atua principalmente ali pelo lado direito do campo, mas é um cara que gosta de flutuar ali pelo centro também. É aquele típico canhoto bom de bola que a gente gosta de ver, porque é aquele cara do drible curto, do controle de bola, o cara que quebra linhas, né? E além da finalização, é aquele cara que gosta de cortar para dentro para finalizar. É um jogador bem versátil, é aquele típico jogador que eu acho que encaixaria como uma luva nesse estilo de jogo que o Botafogo pretende. É lógico que o fato do jogador não ter funcionado no Benfica, isso pesa um pouquinho, não teve uma boa temporada, como eu falei aqui, mas a gente fica ainda com o recorte do Hohlheiser no Estudiantes. Pelo Estudiantes foram 57 jogos, com 12 gols e 6 assistências. Foi realmente uma temporada de destaque, não à toa foi parar na equipe do Benfica, tinha diversas outras propostas no futebol. Não só brasileiro, né? Outros clubes também tinham interesse, até da MLS também, tinham interesse no Hohlheiser também. Só que o Botafogo não está sozinho nessa disputa, até porque o Santos também é outra equipe que está interessado na contratação do jogador e o Santos prioriza a compra do jogador, né? Então, cabe a gente ver aí os valores. Teve o lance do valores assustam também pelo Santos, pelo que nós soubemos, né? O Santos achou os valores muito elevados, enfim. Vamos ver como é que sai o desenrolar dessa disputa aí.
tem um peso, né, para ambas as negociações, né? O caso do Rollraiser, talvez para ele seja interessante a visibilidade, jogar junto com o Neymar ali no Santos, dependendo do valor que o Santos vai oferecer também. No caso do Botafogo, se o Rollraiser, apesar dos 24 anos, tiver algum interesse talvez de voltar para a Europa no futuro, pode ser um caminho, né? A gente está falando de um modelo de negócio de uma holding, a gente sabe como é que funciona, isso aqui não é novidade para a gente. Então, vai depender do desenrolar das negociações, mas eu acho um baita jogador que encaixaria muito bem nesse estilo de jogo que o Botafogo pretende, independente do treinador que vai chegar. É aquele tipo de jogador super versátil, né? O canhoto versátil, vamos ser sinceros, não faz mal em time nenhum. E claro, seria muito importante aqui pra gente. Deixa aí sua opinião a respeito da possível chegada do Rollraiser, uma negociação que eu acho que pode ter bons caminhos, né? E a gente espera que realmente se concretize. Mas, pelo menos, não é nenhum boato, não é especulação, é uma proposta oficial enviada pelo Botafogo e agora nos resta aguardar a negociação. Tem o caso do Bitelo, em paralelo a isso, é importante a gente falar aqui, que um caso não tem nada a ver com o outro. E aí muito se falou de uma desistência do Botafogo a respeito do Bitelo por conta da negociação com o Rollraiser. Bom, o que a gente procurou aqui e apurou ainda não tinha batido o martelo a respeito de encerrar a negociação com o Bitelo, até o momento, tá, gente? Então, assim, procurou saber dessa informação a respeito de encerrar as negociações com o Bitelo e não. A resposta que a gente teve foi que o Botafogo, independente da negociação com o Rollraiser, continuaria tentando o Bitelo até se esgotarem as possibilidades. O fato do Botafogo estar em busca do Rollraiser, enviar essa proposta, não impede também a continuação da conversa com o Bitelo. Tá uma coisa enrolada, tá uma coisa demorada demais. Como diz o Guilherme mais cedo, né, esfriou abaixo de zero, mas as conversas continuaram. Até a postura do Dínamo, acho que foi muito correta, inclusive, né? Falando do jogador, disse que as tratativas com o Botafogo foram as melhores possíveis. O que eles não gostaram foi da postura do jogador, que foi uma espécie de chantagem vista do ponto de vista, no caso, do clube russo. Então, assim, não pegou bem pro Bitelo esse tipo de situação, e aí vamos ver como é que vai ser se desenrolar. Mas ainda há esperança, né? Não é uma situação que se encerrou não, tá, gente? Não se encerrou e, além de não ter se encerrado, o fato do Rollraiser tá em negociação com o Botafogo também não impede a vinda do Bitelo. Só pra gente deixar claro que são duas situações diferentes, tá certo? Por enquanto é isso, amanhã a gente volta com mais notícias aqui no canal Gigante Glorioso. Um forte abraço a todos vocês, deixa aquele like, dá aquela moral e compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp pra gente falar bastante do Botafogo. Eu quero ver os comentários de vocês a respeito dessas chegadas aqui no Botafogo, né? Tanto do Rollraiser, do Bitelo, a gente já cansou um pouquinho de falar, essa é a verdade, mas do Rollraiser é um caso novo, negociação, né? Enfim, em andamento, e a chegada do David Ricardo, zagueiro ali, para complementar o elenco e manter o elenco, espero eu, em alto nível, tá certo? Forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras, amanhã tem mais conteúdo aqui no GG. Fui!